Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegria de toda a terra é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Como vento leste, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar as gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Glória a Deus. Salmo 48 exalta o Senhor, declarando que Ele é o Deus de Sião. Ele é o Deus de Sião. Sião é um dos nomes para Jerusalém, se referindo ao monte Sião, que é tão lindo, majestoso, ali no lugar central da cidade e da nação de Israel. Está falando de Jerusalém. Exatamente. Sião aponta para Jerusalém, aponta para a cidade do grande rei, a cidade que Davi conquistou, a cidade que foi estabelecida como capital da nação de Israel. E Deus, por Israel ter sido o povo escolhido por Deus, Deus estabeleceu esta palavra de bênção sobre Jerusalém. Estabeleceu em Jerusalém a manifestação da sua glória, do seu governo, do seu reino. A partir de Jerusalém, o nome do Senhor estava sendo conhecido, era conhecido. Quando o povo de Israel obedecia ao Senhor, a nação era usada pelo Senhor para que as nações conhecessem a glória de Deus. Jerusalém foi levantada como um objeto de louvor na terra, porque o povo de Israel andava com o Senhor. Por isso o Senhor é chamado do Senhor, o Deus de Sião. E Jerusalém, nos tempos do rei Davi, ela foi se tornando cada dia mais bela, construções maravilhosas. O templo foi construído em Jerusalém, e ali no Monte Moriá, onde Abraão antes tinha entregue o seu filho Isaque, e Davi, ele não pôde construir o templo, porque Deus falou que ele derramou muito sangue, mas ele deixou o material, o seu filho construiu. O templo que Salomão edificou, ele era visto de longe, as pessoas admiravam, e Deus permitiu, e Deus disse que as nações viriam àquele templo e glorificariam o Senhor, e conheceriam o Deus de Israel, por toda a beleza que o Senhor foi estabelecendo. E o Senhor mesmo nos ensina: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que a amam. Jerusalém, então, como cidade, foi levantada como um símbolo na terra, um símbolo de uma cidade onde o Senhor foi glorificado, onde o Senhor estabeleceu o seu povo para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o Salmo 48, que também é um dos salmos dos filhos de Corá, como os demais salmos, está glorificando este Deus maravilhoso, esse Senhor maravilhoso, que escolheu um povo, escolheu uma cidade para de alguma forma ser símbolo da majestade dele. Mas o Salmo 48, sobretudo, exalta a Deus e não a cidade. E o salmista diz que o Senhor, ele é grande. Versículo 1 diz: grande é o Senhor. Nosso Deus é grande, acima de toda comparação, acima de todo nome, acima de todo poder, acima de todo desafio. Ele é grande. O texto também diz, o Salmo 48, que o Senhor, ele é muito digno de ser louvado. Nós o louvamos porque ele é digno. Nós oramos todos os dias porque ele é digno.
Não é porque nós estamos sentindo ou apenas porque nós precisamos. Na verdade, nós sempre estamos necessitados de estar com Ele, nós precisamos dele o tempo todo. É a presença de Deus que nos permite estar vivos, mas nós o louvamos e o buscamos todos os dias, mesmo que as nossas emoções não estejam tão despertadas, mesmo que a nossa vontade não esteja tão animada para adorá-lo, mas nós o buscamos e o adoramos por uma razão, porque Ele é digno. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O texto também diz que o nosso Deus, Ele é um alto refúgio. Olha o versículo 3, nos palácios dela, aí está falando sobre Sião, sobre Jerusalém, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Como é maravilhoso, naqueles dias maus, naqueles dias difíceis, que nós começamos a chegar ao Senhor, buscá-lo, e ao buscá-lo nós percebemos a graça dele invadindo o nosso coração, o consolo dele vindo, aquela dor que você achava que você ia carregar para sempre, a mão do Senhor vir e começar a tirar aquela dor. Ele é um alto refúgio. Salmo 48 também diz que o nosso Deus, ele é misericordioso. No versículo 9 diz: pensamos, ó Deus, na sua misericórdia, no meio do seu templo. O salmista está mostrando aqui, ele em Jerusalém, naquele templo maravilhoso, construído para glorificar o Senhor, ainda que Deus não tinha pedido para construir, mas o Senhor aceitou aquela oferta, a construção daquele templo, e ele está dizendo: eu estou aqui no templo, mas eu estou meditando na tua misericórdia. Ou seja, não é a cidade de Jerusalém o mais importante, nem o templo. O mais importante é conhecer a Deus, andar com Deus, amar a presença dEle e reconhecer quem Ele é. Ele é misericordioso. O salmista está meditando ali, não na sua justiça própria, não nos seus méritos, não nas suas virtudes, não se autoexaltando. Ele está dizendo: o Senhor é misericordioso, ou seja, Deus olha para a minha miséria com amor de Pai. Estamos vivos pela graça dele, por isso Ele é digno, Ele é misericordioso. O salmista também diz que o Senhor é justo. Versículo 10 diz: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Nós nos entristecemos tanto de ver a injustiça, a impunidade, e vamos ver até a volta de Jesus, porque o reino de Deus, ele está dentro de nós, mas nós ainda estamos num mundo que jaz no maligno, e que Paulo em Efésios 6 fala que este mundo tenebroso, há trevas, mas sobre o seu povo, os que o buscam, haverá luz de Deus. Jesus é a luz do mundo, e Ele nos estabeleceu para ser sal da terra e luz do mundo. Amém. Mas mesmo que os homens sejam injustos, as leis sejam torcidas, o Senhor é justo, e a justiça dele se estende por toda a terra. Nós temos que adorá-lo porque Ele é justo. E o Salmo 48 também diz que o Senhor, Ele é único, o Senhor é o único Deus. Maravilhoso a gente ver isso, né? Versículo 14 fala que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. O salmista está dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O ser humano, nós temos uma tendência a estabelecer deuses para nos, de alguma maneira, explicar as coisas. E às vezes nós adoramos coisas, pessoas. Quantas religiões que invocam todo tipo de espírito e buscam favores das entidades, pedindo a todas elas de alguma forma para tentar alcançar algum benefício. Mas quem conhece o Senhor, quem conhece a palavra de Deus, sabe que só Yahvé é Deus. Ele é um único Deus que se manifesta na triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o grande mistério da palavra de Deus, que não cabe na capacidade humana de explicar, porque o Senhor é acima de toda explicação, mas Ele é único, Ele é o único Deus, o único digno de ser adorado, e Ele será o nosso guia para sempre. Nós queremos ser guiados somente por Ele. Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguirão. Agora o texto do Salmo 48, a gente já concluindo, ele fala sobre Jerusalém. Ele fala que esse Deus maravilhoso, glorioso, poderoso, escolheu um povo. E esse Deus glorioso escolheu um povo
e escolheu uma cidade para que através desse povo e dessa cidade, o nome dele fosse conhecido. Israel foi escolhido pelo Senhor, não para ser um povo exclusivo, mas para ser um povo responsável, para poder testemunhar o Senhor para todas as nações, porque Ele é o Senhor de todas as nações. E o texto várias vezes vai dizer isso, que o nome dele será louvado em toda a terra, para toda a glória. A escolha de Israel e de Jerusalém não foi exclusivista, foi proposital, para um propósito. Seja você uma bênção, é para que fosse bênção. E Jerusalém foi guardada, protegida pelo Senhor em todo o tempo que Israel se manteve fiel. Mas quando Israel, no Novo Testamento, resiste à vinda do Messias, não crê, Jesus olhou para Jerusalém, essa cidade do grande rei, e disse: Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas e apedrejam os que são enviados em meu nome. Eu quis pegar vocês como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram, porque vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. E quando os discípulos estão no Monte das Oliveiras, em Lucas capítulo 21, com Jesus, e o Monte das Oliveiras ali em Jerusalém, você olha a cidade toda lá embaixo, é uma visão muito bonita. Eles perguntam para Jesus: quando será o tempo da vinda do teu reino? E eles olham para o templo e falam: Jesus, olha que bela construção. E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Jerusalém será pisada pelos gentios e destruída. Essa grande cidade de Jerusalém foi destruída e pisada historicamente dezenas de vezes. Por quê? Porque Deus nos guarda, Deus ele está ao nosso lado à medida que nós somos fiéis e permanecemos nele. Ou seja, a igreja do Senhor hoje, que é o povo de Deus da nova aliança, nós precisamos permanecer no Senhor, para que nós realmente reflitamos a glória de Deus para as nações. Então o texto mostra que Deus, ele é louvado em Jerusalém, e Deus protege Jerusalém. Em versículo 8, ele diz: o Senhor protege a cidade. Mas esse mesmo texto bíblico diz que o Senhor é justo. E aí vale a pena os irmãos depois considerarem a leitura de Gálatas 4, a partir do versículo 24, porque em Gálatas 4, 24 em diante, o apóstolo Paulo fala que existem duas Jerusaléns: a Jerusalém celestial e a Jerusalém atual. E ele diz que a Jerusalém atual, aqui da terra, ela representa Agar, que gera para a escravidão. Mas a Jerusalém celestial representa Sara, que gera para a liberdade. E que nós somos filhos da Jerusalém celestial. Por isso, na terra, nós oramos pela salvação de Israel, pela salvação dos judeus, como oramos pela salvação das nações. E nós cremos particularmente que Deus tem um plano específico de salvar muitos judeus antes da volta de Jesus. Nós oramos abençoando a cidade de Jerusalém, porque ela é representativa para a história bíblica e do reino de Deus. Mas nós ansiamos pela Jerusalém celestial, a cidade santa que o Senhor está preparando, a cidade que é descrita lá em Apocalipse de maneira tão gloriosa, e nós queremos estar lá, a Jerusalém celestial, que descerá dos céus. O Senhor é o Deus de Sião, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele tem o seu povo, e Ele protege o seu povo, Ele anda com o seu povo, guia o seu povo, mas Ele está nos preparando para a eternidade com Ele. Deus nos abençoe, amado. Vamos orar. Pai, o Senhor é grande, digno, muito digno de ser louvado. O Senhor é o alto refúgio, Deus de misericórdia, Deus justo, o único Deus, incomparável. Mas o Senhor também é o Deus do seu povo, que nos escolheu para manifestar a tua glória para todas as nações. Por isso, Pai, nós oramos nessa manhã que nós, como igreja, possamos permanecer na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Que nós que somos ramos, que fomos enxertados, nós possamos permanecer fiéis até o dia da tua vinda. Nós oramos e abençoamos a cidade de Jerusalém, oramos pela salvação dos judeus, mas também oramos pela salvação de todas as nações da terra. E oramos, Deus, para que o nosso amor maior seja pela eternidade com o Senhor. Que nós possamos ansiar e nos preparar todos os dias para a nova Jerusalém. Andemos na terra como peregrinos e forasteiros, porque o Senhor é Deus de toda a eternidade. Te amamos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.